Bom dia, a paz do Senhor para vocês. Vocês estão felizes por estar aqui? Nós poderíamos estar em muitos lugares, mas o Senhor preparou esta manhã para nós. E por isso estamos alegres, amém? Para mim, é um motivo de muita alegria estar aqui. Eu não sei como é que vocês têm visto o que tem acontecido em Brasília a respeito de corrupção, de muita vergonha. Só que eu quero dizer uma coisa para vocês. Deus tem sido grandemente neste lugar. Todas as vezes que eu estive nesse lugar, o Senhor me marcou profundamente. E para você que talvez não saiba do que eu estou falando, eu quero te dizer que Deus tem feito algo assim sobrenatural neste lugar. Todas as vezes que eu estive nesse lugar, eu pude sentir uma esfera diferente. Eu e meu marido viajamos por muitos lugares, mas tem tido uma unção diferenciada sobre este lugar. Então eu não sei como você tem visto tudo o que tem acontecido, mas eu quero te dizer uma coisa: Deus é sobre este lugar, este estado. E eu sou grata por tudo que Deus tem feito. E uma das coisas que Deus tem feito, eu não sei, eu ouvi gritos quando falaram sobre meu esposo, Cláudio Duarte. Mas eu quero dizer aqui nesta manhã que eu sou uma mulher privilegiada. Eu sou uma mulher muito abençoada, porque Deus me deu aquele marido. Sabe, um homem que ele é muito mais dentro de casa do que ele é para vocês aqui no púlpito. Um homem que soube respeitar o meu tempo, ele soube investir, ele soube esperar, e hoje está colhendo os frutos. E hoje eu posso estar aqui falando livremente para vocês, porque eu fui uma mulher transformada. Eu não sei se vocês sabem, eu creio que não vai saber, mas eu tenho uma forte história aqui em Brasília, que fui marcada 2 vezes profundamente. Há mais ou menos 4 anos atrás, eu estive em Brasília e eu vim trazer um material para o Cláudio. Eu não gostava de sair, porque eu me sentia um nada, eu me sentia feia, eu me sentia desvalorizada, eu me sentia destruída. Eu não tinha amor por mim mesma. Misericórdia mesmo, mas você presta bem atenção no que eu vou falar, e olha o que Deus fez na minha vida. E Ele vai fazer na sua também. Basta simplesmente você ouvir o Espírito Santo e tomar um posicionamento, porque foi isso que aconteceu na minha vida. Então eu vim trazer um material para o Cláudio que faltava, e eu fui presenteada com a presença da pastora Laudiane Veloso. Vocês são tremendamente abençoados por fazer parte dessa família, por estar sendo assistido por essa família, que é a família Guerra e a família Veloso. Um povo abençoadíssimo, uma família sacerdotal incrível. Então ela foi no local onde eu estava para me buscar, e ela toda sem jeito, porque eu era uma pessoa séria, uma pessoa fechada, uma pessoa amargurada, uma pessoa triste. E aquela mulher, ela veio com uma caixinha, e ela falou assim: eu estou sentindo algo de Deus, e eu quero te presentear. E eu fiquei olhando para ela assim, séria, e ela me deu aquela caixinha. Ela toda sem graça, porque eu era uma pessoa que eu não dava abertura para ninguém. E ali eu nem abri na hora. E ela falou assim: olha, isso é um novo de Deus na sua vida e tal. E eu, sério, olhando para ela, como se nada tivesse acontecido. Mas não era esse o meu sentimento por dentro. O meu sentimento é: meu Deus, essa mulher nem me conhece.
E essa mulher está me presenteando assim, do nada. De tanta era a tristeza que vivia sobre a minha vida. Eu não entendia como alguém podia amar o outro sem nem conhecer. Como alguém podia honrar o outro sem nem conhecer. E quando eu cheguei no hotel, eu abri a caixinha, era um relógio. E nesse relógio tinha uma palavra profética sobre a minha vida. Falando que um novo tempo de Deus viria sobre a minha vida. E que na hora certa, Deus iria me usar, me levantar de uma maneira extraordinária. E eu tenho algo comigo. Eu vou a lugares, recebo muitos presentes, sou honrada. E algo quando lhe desce ao meu coração, quando ele me impacta, eu não uso rapidamente. Existe data e existem horas específicas para usar. E aquele relógio, ele desceu ao meu coração de uma tal forma que eu deixei ele guardado numa galeria de coisas que tocam o meu coração. E ali eu guardei aquele relógio. E isso deve ter mais ou menos uns 4 anos e alguma coisa. Mais à frente, Deus ministrou no coração do meu marido, que era para abrirmos uma igreja em Xerém, que é onde a gente mora. E naquele dia, o tempo foi passando e chegou um dia, eu me lembro bem como se fosse hoje, no dia 8 de março. Eu fui fazer um chá para as mulheres, porque já que o meu marido tinha aberto a igreja, eu falei, eu preciso me posicionar. Eu preciso tomar uma atitude na minha vida. E eu fui fazer um chá para mulheres. E nesse chá, eu senti de usar aquele relógio. E antes de sair de casa, eu dobrei o meu joelho, eu apresentei aquele relógio para Deus, eu apresentei aquele ato profético e eu falei, Senhor, é hoje, eu sinto que é hoje. Então o Senhor tenha misericórdia da minha vida. Eu estou indo para lá e eu quero ver o teu sobrenatural. E só para vocês terem uma noção de quem era Mary Duarte. Há um tempo atrás, eu trabalhei 27 anos com costura, eu tinha um ateliê. E num dia, eu fiz um negócio com uma mulher, que tinha uma loja. Eu levei umas roupas e deixei de consignação para aquela mulher. E chegando na data correta, aquela mulher não tinha o dinheiro para pagar. E eu precisava saldar algumas dívidas. E então, naquele dia, eu falei com ela, bom, você não tem o dinheiro, eu preciso acertar algumas coisas com os funcionários, um dinheiro com os funcionários. Eu vou fazer o seguinte, você deixa 2 funcionárias irem aí na sua loja e vai comprar alguma coisa, que aí ameniza para você, ameniza para mim, e a gente vê como é que fica. Ok. Fechado o acordo, fechado o acordo. As meninas foram lá. Quando as meninas chegaram lá, ela falou assim, eu não tenho nada contigo. Eu não fechei negócio contigo, eu fechei com o Mary. Então, o que você quiser levar daqui, você vai ter que pagar. E as meninas voltaram para lá, arrasadas, humilhadas. Quando elas chegaram e falaram comigo, Mary, aconteceu isso. Eu olhei para ela e eu falei, o quê? Espera aí que a gente vai resolver isso. Peguei uma sacola, coloquei a Bíblia, uma tesoura, uma marreta e uma faca. Vocês estão rindo, né? Olhando assim hoje parece engraçado. Mas sabe aonde era para me estar? Dentro de um presídio. Se Deus não tivesse tido misericórdia da minha vida. Olha como é que o amor de Deus, o que Ele faz na nossa vida. Porque quando eu fui, gente, eu não fui para brincadeira, não, eu fui com disposição. Porque eu sempre fui uma mulher que eu tenho muita disposição. Então eu cheguei lá, eu abri a Bíblia, eu falei assim, querida, você sabe ler? E ela falou assim, sim, sei. Eu falei assim, mas eu vou ler para você, porque vai que você não entende. Abri lá em Gálatas e falava assim, digno é o trabalhador do seu salário.
Botei a Bíblia no balcão, tirei a tesoura e falei assim, olha, com essa tesoura eu pico todas as roupas que estão aqui. Com essa marreta eu quebro a tua loja toda. E com essa faca eu mato o primeiro que entrar na minha frente. Você não é mulher para assumir aquilo que você falou. Você está de brincadeira comigo. Meus filhos pequenos ainda. Meus filhos, mãe, por favor, não faz nada. E sabe onde estava o pastor Cláudio? Na igreja, pregando. Enquanto eu estava fazendo isso. Esse era o meu caráter. Eu era impulsiva a esse ponto. Só para vocês terem uma noção de quem eu era. Então, eu cheguei naquele dia, coloquei o relógio e fui pro chá. Cheguei lá no chá, tinha preparado tudo, e oração, e jejum. Estava tudo de acordo. Até que então chegou uma irmãzinha lá, que me ajudava. E ela falou assim, Mary, você vai dar oportunidade para a irmã fulana? Eu falei, sim, claro. Deus está tocando no meu coração. Ela falou, se ela for, eu não vou. Eu falei, sério? Ela, sim. Ou ela ou eu, você escolhe agora. Eu falei, então eu fico com ela. Porque para mim isso não é posicionamento de liderança. Porque comigo sempre foi assim. Eu sou curta e grossa, direto no reto. Comigo o papo é reto. Então, ela falou assim, você está fazendo sua decisão. Eu falei, tô. Aí ela começou a falar, eu falei, querida, deixa eu te explicar uma coisa. Nós estamos com um evento aqui. Eu não tenho tempo para meninice. Eu não acho correto o que você está fazendo e eu não vou mudar de ideia. Aí ela pegou, me deu o caderno, então tá aqui, ó. Tô indo embora. Eu falei, vai com Deus. Esfria a tua cabeça e depois a gente conversa. Queridas, deve ter dado mais ou menos aí uns 20 minutos. Me volta mulher, mas me volta acompanhada com a sua irmã. E a irmã dela começou a falar assim, você é uma vadia, você não presta. E eu estou aqui para te dizer que semana que vem teu marido vai estar lá no pastor Silas. E eu vou fazer um escândalo. Eu vou fazer um escândalo porque você é uma vadia, você não presta. Você não vale nada, você não é ninguém. Você está fazendo isso com a minha irmã, você está humilhando a minha irmã. Mas hoje eu vou te corrigir, eu vou botar você no seu devido lugar. E eu olhando aquilo, parada, eu falei assim, gente, o que está acontecendo? Quando de repente aquela mulher começou a me agredir, não só verbalmente, mas fisicamente. Ela começou a me chutar, ela começou a querer me bater. E eu comecei a querer me defender. Quando de repente eu lembrei daquela Mary que andava com faca, tesoura e marreta. Eu falei, o quê? Eu não tenho sangue de barata, não. Que isso? Eu sou uma mulher que corre sangue na minha veia. Como é que eu vou deixar um negócio desse? Quando de repente, queridos, eu me preparei, que ela estava tão próxima de mim, que eu levantei a minha mão para segurar, porque eu ia dar um soco, mas sabe daquele soco cinematográfico? Era o que eu ia fazer com aquela mulher. Quando eu olhei para aquele relógio, eu falei, não, eu não posso. É um novo tempo na minha vida, eu não posso. Aquela Mary tem que morrer hoje, eu não posso. Sabe por quê? Porque eu me lembrei que eu tenho 2 nomes de peso para carregar. Um é o do Senhor Jesus Cristo. Eu jamais posso manchar esse nome. E o outro é do meu marido. E ali foi impactante na minha vida. A pastora Laudiane ficou sabendo disso, foi esse ano. Ela nem sabia disso. E Deus mudou o meu caráter naquele dia. Daquele dia para cá,
Nunca mais teve mulher violenta. Sabe por quê? Porque violência gera violência. Porém, se a violência vir até a mim e eu travar a violência, como é que vai gerar mais violência? Então eu tenho aprendido que o nosso Deus, Ele nunca foi violento. O homem que mais amou no mundo nunca disse eu te amo. Ele simplesmente mostrou. E nós temos que mostrar de quem nós somos filhos. Não pode sair coisas que não sejam fruto do Espírito da sua vida. E eu louvo a Deus por ter conhecido o pastor Alaudiane, por ter conhecido pessoas que mudaram a minha vida. E outra marca que eu tive aqui em Brasília foi um congresso da Bispa Dice Carvalho, que aquela mulher fez modeladas, livres e poderosas. Eu não gostava de andar com Cláudio, porque como eu te falei, eu chegava nos lugares, eu me sentia um nada, um lixo. Era impressionante quando o diabo, ele bota coisas na sua cabeça. Eu estava ouvindo a Rebeca falar, muitas das vezes a gente não tem discernimento, e a gente vai acreditando nas mentiras dele, e ele vai te aprisionando, e você fica indefesa, e ele faz com você aquilo que ele bem quer, aquilo que ele bem entende. Mas é tempo de um discernimento espiritual na nossa vida. É tempo de mudança. É tempo de saber a quem nós servimos. É tempo de tomar posse de tudo aquilo que Ele fez por nós na cruz do Calvário. É tempo, mulher, de você se levantar e fazer a diferença. É tempo. Então, quando eu cheguei naquele lugar, o Cláudio falou assim, vamos, filha. E eu, como eu já estava mais animadinha, que você vai saber já o porquê, eu estava mais, eu falei, vou. E quando eu cheguei naquele lugar, que eu vi aqueles diamantes, eu falei assim, gente, eu sou um diamante também, eu só preciso ser lapidada. Eu tenho valor. E ali eu comecei a olhar as coisas de um ângulo diferente, e eu comecei a ouvir palavras, e eu comecei a ficar impactada por aquelas palavras, e eu comecei a falar, eu quero mudar de vida, eu quero mudar de vida. Para quem já ouviu vários pedaços de mensagens do Cláudio, ele brinca que dieta só começa na segunda-feira, sabe por quê? Porque tudo que está no DVD dele, a maioria das coisas, ele aprendeu comigo. Eu era a musa inspiradora dele. Lá em casa era o laboratório. Tudo meu segunda-feira eu começo uma dieta. Eu ouvi uma palavra, segunda-feira eu vou pôr em prática essa palavra. Eu ouvi alguma coisa, segunda-feira eu vou começar a fazer. Querido, mas aquele dia foi diferente. Aquele dia eu ouvi e eu falei, é hoje. É hoje. Eu vou mudar, é hoje, é agora. E quando uma mulher chegou para mim e falou assim, Mary, o tema do próximo ano vai ser o despertar da leoa. Aquilo entrou no meu coração, eu falei, gente, eu quero ser leoa também. Meu Deus, eu preciso disso aí. Ela falou assim, tem um livro. Eu falei, eu preciso desse livro. Eu preciso já chegar aqui sabendo o que vai acontecer. Eu preciso chegar aqui com a minha mente transformada. Eu preciso chegar aqui. Olha, e eu estava passando lá, na Expo. Quando de repente eu olhei assim e eu vi a bispa. E ela veio ao meu encontro. E ela falou assim, o que você quer, minha linda? Eu falei assim, não, eu queria comprar o livro e tal. Ela, não, que comprar que nada, eu vou te dar. E me deu aquele livro, me deu o livro Mulheres com Espada. E eu tomei uma decisão naquele dia. Eu falei, é hoje que a minha vida vai mudar. E eu comecei a devorar aquele livro. Então, querida, deixa eu te explicar uma coisa. Toda uma estrutura foi montada para você. Você está aqui, não saia da mesma maneira que você entrou. Porque o importante do que você ouve é o que você vai fazer com aquilo que você ouviu.
Não adianta você entra ano, sai ano, você vem aqui para ouvir e não põe em prática aquilo que você ouviu. A tua vida nunca vai mudar, você nunca vai ter histórias para contar de Deus. Você só vai viver contando aquilo que os outros falam. Então faça a diferença. E eu li aquele livro e eu falei, eu preciso tomar posse. Lá em Números 23, versículo 24 diz, e o meu povo se levantará como uma leoa e surgirá como um leão. E eu fiquei parada olhando, eu falei assim, peraí, mas é Deus que está falando isso. Por que Ele está falando que o meu povo vai se levantar como uma leoa e surgirá como um leão, e não se levantar como um leão e surgir como uma leoa? Sabe por quê? Porque existem coisas que só uma mulher pode fazer. A palavra de Deus nos diz que Ele é o Cordeiro de Deus, que Ele é o leão da tribo de Judá. Se Ele é o Cordeiro de Deus, automaticamente você vai ser o cordeiro ou uma ovelha, o leão uma leoa. Você não pode ser um cavalo, você não pode ser uma égua. Está errado. Então existem coisas que é a leoa que se levanta. Então, eu quero te dizer que muitas mulheres na Bíblia são impactantes. Que eu gostei muito do tema, viu, pastora? Mulheres de impacto. Falou muito ao meu coração. Então, tem muitas mulheres aqui que são impactantes, que a gente pode tirar. Mas sabe qual é a maior mulher de impacto para mim? Eu e você. É porque somos nós que vamos fazer a diferença. Mas para que isso aconteça, você precisa sair daqui com a sua mente renovada. Mas eu não posso deixar de falar de uma mulher, para mim, que foi impactante. E ela tem por nome de Maria. Aqui em 1 Lucas 28 diz assim: E entretanto, entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que também Isabel, sua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Olha para sua vizinha do lado e fala: para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível. E disse então Maria: Eis-me aqui, a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E ausentou-se dela, e o anjo ausentou-se dela. Deixa eu te falar uma coisa. Existem momentos na sua vida que vai vir o Espírito de Deus falar algo com você. Você pode até não compreender na hora. Você pode até ir verificar, como Maria foi e verificou. Foi fazer uma visita a Isabel. Mas o que você não pode deixar de fazer é de cumprir. Porque Deus tem algo precioso para você. Eu ouvi o chamar de Deus. E eu estou aqui. Eu disse: eis-me aqui. Eu disse: eis-me aqui. Então, como que começou a sua vida, Mary? A minha vida começou assim, eu vou tentar resumir o máximo possível, porque, olha, foi tanta fase que eu passei na minha vida, foram tantas coisas que eu passei, mas eu vou te dar a origem de tudo. E como eu estou falando para mulheres, eu quero falar sobre maternidade, porque você vai fazer a diferença. Aí às vezes você pode falar assim: eu não sou mãe, mas um dia vai ser. Ah, mas eu sou estéril, mas você pode ser mãe espiritual. Você pode ser mãe de uma grande nação. Depende de você.
Depende de você não ficar amargurada. Depende de você ser madura o suficiente para deixar Deus te usar na área que Ele quer te usar. Isabel, por exemplo, era estéril, já era de idade. A princípio, ela não ia receber a dádiva de ser mãe. Porém, ela decidiu ser uma mulher reta perante o Senhor. Não deixou que isso influenciasse a vida dela. A ponto de que em 1 Lucas 6 fala que o Senhor falou que ela era irrepreensível, ela e seu esposo. Uma mulher que não deixou amarguras entrar no seu coração. E mais à frente, conseguiu ser mãe. Então, deixa Deus te usar. Bom, a minha vida começou quando eu tinha mais ou menos de 9 para 10 anos de idade. A minha mãe, ela tomou soda cáustica. Só que ela não veio a falecer no ato. Ela tentou suicídio, mas ela não veio a falecer no ato. Só que isso causou um dano muito profundo nela. A parede do esôfago dela quase se uniu uma à outra e ela não poderia mais se alimentar por via oral. Ela teve que colocar uma sonda, porém, ela olhou e falou assim: Deus não me fez assim. Eu não vou me alimentar por sonda. Eu quero comer pela boca. Olha o que uma cegueira espiritual faz na sua vida. E o que mais me choca, o que mais me chama a atenção, é que ela era uma mulher evangélica. Tu olha quantas pessoas doentes tem na casa de Deus. Por isso é necessário você estar com a sua mente blindada o tempo todo. Porque como ela era uma mulher que frequentava a casa de Deus, era uma mulher que louvava, que orava, que adorava, uma mulher que ofertava, uma mulher que dizimava, olha o que aconteceu na vida dela. Nós não estamos sujeitos a isso não acontecer nas nossas vidas. Por isso é necessário você estar blindada o tempo todo. Então ela veio a ficar enferma, porque ela decidiu que ela não ia se alimentar por via oral, pela sonda. E ela falou assim: Deus não me fez assim, Ele vai me curar. Como assim? Olha o que você acabou de fazer com a sua vida. Agora, minha filha, faz igual o profeta, coloca a tua boca no pó, ore e talvez haja esperança para você. E ali começou aquela luta. Agora eu te pergunto, uma pessoa que toma veneno, que tenta o suicídio, que está dentro de uma casa, sentindo o cheiro de comida, não pode comer. Como é que você acha que está o emocional dessa pessoa? Fala para mim. Você acha que está bem? E eu tinha de 9 para 10 anos de idade. Queridos, vocês não têm noção do que eu passei. E aquela mulher, muitas das vezes, tendo que fazer comida para a gente. Lá em casa era eu, meu irmão, meu pai e ela. E muitas das vezes ela tendo que fazer comida para a gente. Então, o nível de nervosismo daquela mulher era tremendo. A mulher só falava com a gente gritando. A mulher só falava com a gente maltratando muitas das vezes. Então, mãezinha, deixa eu te falar uma coisa. Você sendo mãe ou não, quem dita o humor da casa é a mulher. Você é o termômetro da casa. Se você está bem, tudo vai bem. Se você está mal, está todo mundo mal. Então ela começou a ficar mal. Ela foi emagrecendo, a ponto de chegar a ficar a pele e osso. Porque ela não aceitava de se alimentar por sonda. E eu ali vivendo tudo aquilo ali com ela, passando tudo aquilo ali com ela, sofrendo junto com ela, e eu não entendia. E ela falava comigo: ora para Deus me curar. Ora. E até que, passado alguns anos, ela foi fazer uma cirurgia para tentar uma correção no esôfago. E ela estava fraca demais. Mas antes dela partir, ela estava deitada no leito de morte, se preparando já, né? Para a cirurgia. Ela falou assim: eu quero que você deite aqui comigo. E eu falei: eu não posso deitar aí com você. Ela falou assim: não, mas eu quero que você deite aqui comigo.
E quando chegou mais ou menos de madrugada, eu senti a mão dela acariciando meu cabelo e falando: Senhor, me perdoa, porque eu errei. Eu pequei contra ti. Eu não sei se o Senhor vai me dar a oportunidade de ver meus filhos crescerem, de ver minha filha casar, de ver o que eles vão se tornar. Mas eu, num momento de fraqueza, num momento de dor, eu cometi um grande pecado contra ti. Eu não sei o que vai ser da minha vida a partir de amanhã, ou daqui a pouco, mas eu só sei de uma coisa: eu entrego os meus filhos nas tuas mãos. E eu te clamo, nesta manhã, para que tu venha ser mão forte na vida dos meus filhos. E que eles nunca venham passar pelo que eu passei. E eu ouvia aquilo, eu chorava. Até que então, as pessoas vieram buscá-la para a cirurgia. E naquele dia, eu não sei o porquê, mas eu orei de uma forma diferente. Eu falei assim: Senhor, se for para glória do teu nome, tu cura. Se não for, tu prepara e leva. Seja feita a tua vontade. Quando então chegou um telegrama na minha casa, falando que ela havia falecido. E eu fiquei tão triste, eu fiquei tão chateada. Só que deixa eu te falar uma coisa, querido. Deus, Ele vê lá na frente. Nós vemos o aqui e o agora. E nem sempre Deus vai dizer sim para você. Porque Ele te ama. Ele quer o melhor para você. Agora eu vou contar para vocês umas coisas aqui de primeira mão. E eu fiquei tão revoltada com aquilo, mas eu fiquei tão revoltada que o meu coração endureceu de uma tal forma que eu falei assim: eu não quero casar, eu não quero mais saber de Deus, eu não quero saber de mais nada. Acabou para mim. E minha avó, que já é falecida, ela falou assim: minha filha, não fica assim, eu vou orar para que Deus te dê um casamento abençoado. Eu falei: vó, eu não quero casamento. E quando de repente, eu passando lá por Xerém, que, gente, eu vou falar uma coisa para vocês, um lugar lindo é Xerém, gente, um dia vocês têm que conhecer Xerém, coisa linda, assim, um bairro cinematográfico. Eu passando por lá naquele bairro abençoado, quem eu olho, quem? Não, na época não era Cláudio Duarte, não, era Claudinho. E eu olhei para aquele homem assim, eu falei assim: gente, você sabe que com esse homem eu acho que eu casava? Olha só, Deus despertando algo em mim. Por quê? Porque Deus tem consolo para a nossa vida. A gente às vezes acha que está tudo perdido, mas não. Ele está ali com a mão dele firme e poderosa. Então ele chegou para mim, eu olhei para ele e eu falei assim: vó, eu conheci um rapaz, e aquele rapaz eu me interessei, e eu quero casar com ele. Olha só, você vê que a família, loucura já vem de raiz da família. Aí eu cheguei lá e falei isso com ela, ela falou assim: não é assim não, nós vamos orar. Se for de Deus, Ele vai te dar. Eu falei assim: olha, vó, já não gostei do assunto, eu já não queria mesmo. Então, já que tem essa dificuldade toda, não quero, então deixa para lá. Só que aquilo começou a arder no meu coração. Começou a arder. Aí sabe o que eu me lembrei? Da minha mãe. Das orações que eu tinha com ela. Mesmo naquele estágio que ela estava, de queda, de fragilidade, eu lembrei. E eu decidi fazer um jejum de 7 dias e oração. E no 7º dia, no último dia, o último instante, o Cláudio do nada veio falar comigo. E nós estamos juntos até hoje. Só que quando, nas minhas orações, daquela semana que eu tirei para consagrar ao Senhor, eu falei: Senhor, eu quero aquele rapaz, mas eu só quero aquele rapaz se for para me ser bênção na vida dele e ele ser bênção na minha vida.
E na época, ele era um rapaz que ele não era bem visto pela sociedade. Ele era um rapaz que o pai dele casou 8 vezes, deu de família para família. E ele não era ninguém, ele não era nada. Quando eu comecei a namorar ele estava desempregado. Ninguém apostava nele. Ninguém queria namorar ele, porque ele era considerado um dos caras que nunca teria futuro na vida. Ele ia ser um João ninguém. Ele era um João ninguém, ia morrer um João ninguém. Porém, Deus falou algo no meu coração, e eu apostei nele. E Deus me deu aquele homem de presente. Mas é absurdo como a gente olha e fala assim, meu Deus, se Deus foi lá e te deu ele de presente, então o que era para você fazer? Ser grata a Deus. Porque na época ele estava usando droga, ele bebia. A família ficou toda contra mim na época, porque bem ou mal, mesmo desestruturada desse jeito, eu tinha uma estabilidade. Na época eu trabalhava, eu que pagava os lanches, eu que pagava as passagens. Mas Deus é lindo demais, você sabe por quê? Porque eu investi nele, eu comecei investindo nele. Quando eu caí, ele investiu em mim. E hoje nós estamos juntos para a honra e glória do nome do Senhor. É assim que Deus faz. E ele chegou ali. Quando a gente ficou junto, a gente decidiu, bom, é isso mesmo que a gente quer. Passamos por vários apertos, porque Deus, o adversário, quando ele vê que você vai se unir a uma outra pessoa, e você vai ser uma potência com essa outra pessoa, meu filho, levanta muralhas, tudo é contra você. Então, o que ele fez? Ele aceitou Jesus Cristo como Salvador, e eu retornei para os caminhos do Senhor. Aí você olha assim e fala assim, nossa, que vida maravilhosa, e vocês viveram plenamente. E não. Sabe por quê? Porque começou a entrar questionamento na minha vida, do tipo, cadê minha mãe? Que não está aqui para ver, que eu orei e Jesus me respondeu. Cadê a minha mãe, que não está aqui no meu casamento? Cadê a minha mãe, que não está aqui para ver meu filho? E aquilo começou a tomar conta do meu coração. E eu comecei a esquecer o tamanho do nosso Deus. Eu comecei a esquecer quem é o nosso Deus. Eu comecei a deixar Deus de lado e a ficar com as amarguras, com os lixos da vida. E ali Deus começou a trabalhar na vida do Cláudio tremendamente. O Cláudio começou a ir para a igreja. O Cláudio começou a se aprofundar na palavra de Deus. O Cláudio começou a fazer coisas incríveis. E eu ali presa às minhas amarguras. Mas sabe o que eu esqueci? Eu esqueci. A minha cegueira espiritual era tão grande que eu vou contar coisas aqui para vocês de primeira mão. Nesse tempo todo que a minha mãe esteve doente, a maioria das vezes que ela falava assim, filha, o dia que Deus me curar, eu vou sair por esse mundo afora e eu vou viver aquilo que eu nunca vivi. Eu vou para a beira da praia, eu vou tomar água de coco, eu vou ser uma mulher feliz. Como assim? Felicidade, querido, só está em Jesus. Você não encontra felicidade em lugar nenhum, a não ser em Jesus. Sabe por quê? Porque Jesus, o Pai e o Filho e o Espírito Santo, ele é exatamente do tamanho do buraco que existe em cada um de nós. Nada que você puder conquistar nessa terra, nada vai suprir esse buraco. E a minha mãe, ela sempre falava comigo assim, você vai ser uma mulher diferenciada.
Você vai ser uma mulher que você vai romper. Você vai acontecer com você tudo aquilo que não aconteceu na minha vida. E agora eu vou falar uma coisa para vocês. Sabe qual foi a ideia que ela teve? Que eu ia ser artista. Aí sabe o que era a artista da moda? Paquita. Gente, olha bem. Ela cismou que eu ia ser Paquita e começou a desenvolver e desenvolver. Não, você vai ser... Eu nem loura era na época. Eu tinha cabelo preto. Hoje até, de repente, se ela olhar, você vai falar, já é Paquita. Gente, olha bem. E aqueles traumas foram acumulando dentro de mim. E eu sempre fui muito tímida. E ela começou a mandar cartas. E ela começou, não, você tem que fazer aula de dança, você tem que fazer isso. Olha bem, uma pessoa num estado desse. O que eu quero dizer para você falando isso? Você tem que prestar muita atenção no legado que você deixa para o teu filho. Presta muita atenção no que você anda ensinando para o teu filho. Não queira viver a vida do seu filho. Coloque Deus acima de qualquer coisa. Eu não estou aqui para denegrir a imagem da minha mãe, porque eu entendo. Porque se for pegar o histórico dela, ela já veio de um passado massacrado. Ela já veio de uma família doente. Só que não é porque nós vemos de uma família doente, que a nossa família que vamos formar, que estamos formando, vai ser doente também. Não! Diga não. Diga não. Isso tem que ser quebrado agora. Então, só que a minha cegueira espiritual era tão grande que eu não conseguia enxergar. Eu não conseguia olhar o porquê que Deus tinha preparado ela e tinha levado. Porque, como eu já falei, Deus vê, a gente vê o aqui e o agora, mas Deus está enxergando lá na frente. Tu olha se isso ia dar boa coisa, gente. Então, você que perdeu sua mãe, perdeu um ente querido, que você achava assim, como Deus fez isso comigo e está preso, amargurado nisso, pare para pensar. Talvez foi a melhor, talvez não, porque com Deus não tem talvez, foi a melhor solução. E siga em frente. Só que eu não conseguia seguir em frente. Por quê? Porque eu casei, fui bem sucedida no meu casamento, ok, mas eu comecei a lembrar do passado. Comecei a questionar a Deus por quê. E quem é o olheiro para questionar? Quem é o vaso para questionar o olheiro, querido? Talvez é por isso que você está dando cabeçada na sua vida. E não consegue sair desse estágio que você está. E eu comecei a questionar muito a Deus por isso. Aí depois pedi ao Senhor, Senhor, me dá um filho. E eu queria um menino. E Deus foi lá e me deu um menino do jeito que eu queria. E eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão alegre. E um pouco mais à frente, eu engravidei novamente. Só que eu não queria essa gravidez. Mas já que estava grávida, eu falei assim, Senhor, agora eu quero uma menina. E o Senhor me deu outro menino. E aí a minha revolta foi geral. Eu falei, Senhor, por quê? Por que o Senhor me deu outro menino? Eu te pedi uma menina, porque poderia ser minha amiga, poderia ser aquilo que a minha mãe não foi. Olha a desgraça que eu ia fazer na vida dessa criatura, gente. Porque eu não era curada. Eu ia pegar, eu ia fazer com ela simplesmente tudo aquilo que a minha mãe estava tentando fazer comigo. Então Deus sabe de todas as coisas. Hoje eu olho, eu vejo quantas mulheres ficam, poxa, eu queria ter um menino. Não, a minha honra seria ter um menino. A outra, a minha honra seria ter uma menina. Eu quero uma menina. A outra fica querendo um filho. Gente, o povo nunca está satisfeito com o que tem. Mas se você parar e olhar para o que Deus tem para a sua vida, é muito além. Então, eu fiquei muito revoltada na época e aquilo ali foi desencadeando algo dentro de mim que eu fui engordando e o Cláudio foi crescendo e eu não fui acompanhando. Eu confesso que eu levei um susto quando eu descobri quem era ele, o Cláudio Duarte.
Porque eu não conhecia o Cláudio Duarte. Eu conheci o Claudinho. E dentro da minha casa, ele nunca deixou de transparecer Cláudio Duarte. Ele sempre foi o Claudinho. Ele sempre esteve ali ao meu lado. Ele nunca falou: filha, vai fazer uma dieta. Filha, você está mal-humorada. Quantas vezes aquele homem chegou para mim, falando, com palavras doces. Eu falo: o que é? O que foi? Não vou. Não vou. Ele: filha, vamos comigo. Eu vou ministrar em tal igreja. Falei: não vou. Chego lá, não me sinto bem. Estou gorda, estou feia, estou esquisita. Não vou. E ele falou: tá bom, então fica. E eu perdi esses momentos maravilhosos. E eu não sabia o que era. Eu fiquei aprisionada por muitos e muitos anos. Foram 27 anos o total de prisão que eu tive. Então eu quero dizer para você nessa manhã, talvez você esteja vivendo uma prisão que você nem sabe qual é. Eu custei a entender que a minha prisão era gordura. Eu não estou aqui para falar para você, olha, que você tem que ser magra, que você tem que ser linda, que você tem que ser fashion. Não. Eu estou falando de algo que aconteceu na minha vida. E eu custei a entender. Até um dia que eu fiz uma varredura, eu falei: Senhor, eu não aguento mais sofrer. Me revela aquilo que está me incomodando. E eu cheguei ali. Quando Deus, assim, me mostrou, o Espírito de Deus me mostrou, que era por aquilo que eu sofria. E o engraçado é que eu sempre cheguei nos lugares, eu sempre fui muito honrada. Eu sempre fui muito amada. As pessoas sempre me tratavam bem. Tem até algo aqui que eu vou falar, que eu não sei se ela vai se lembrar. A pastora Eline, quando eu tive lá no encontro de casais, eu não levei roupa de banho, porque eu me sentia feia demais. Eu cheguei lá e eu falei assim: o que eu estou fazendo nesse lugar? Com gente bonita, gente alegre. O que eu estou fazendo aqui nesse lugar? Eu não sou nada. Essa mulher pegou, sem nunca ter me visto na vida. Não, querida, nós vamos lá, eu vou te dar. Vou aqui providenciar para você uma roupa de banho, você vai se divertir sim. E eu vi o amor dessa mulher, o carinho. Eu sempre fui tratada assim. Mas quando você está doente da alma, você não consegue enxergar nada. E aí sabe o que você faz? Você começa a amargurar a vida de outras pessoas. Você começa a ser um rio morto, um rio salgado. E tudo que você está ao teu redor, você vai destruindo, você vai secando, você vai acabando. Eu lembro que os meus filhos chegavam perto de mim e eu: ai, cala a boca, fica longe. Gente, eu lembro quantas vezes o Cláudio chegava para mim, tentava comprar roupas para mim. Olha, filho, o que eu trouxe para você? Trouxe por quê? Sabe que isso não cabe. Você está querendo me humilhar. Mas o dia que eu descobri aonde que era a minha prisão, porque eu quero te dizer uma coisa, para quem tem problema com peso aqui, ninguém dorme vestindo 38 e acorda vestindo 52. As coisas, ela acontecem gradativamente. E aí sabe o que acontece? Você se relaxa e as coisas vão acontecendo, e quando você percebe, você só não está acabando com a tua vida, mas você está acabando com a vida de todo mundo que está ao teu redor. Então, querida, eu comecei a vasculhar a minha vida. E quando eu tive a consciência de que era aquilo ali, olha o que eu fiz. E vou dar uma dica para vocês. Desde que não fira
infrinja os princípios de Deus, faça de tudo para se curar. Faça de tudo. O que você não pode é ficar do jeito que você está. Porque uma pessoa que, quando ela é bem resolvida, você coloca ela em qualquer ambiente que ela flui. A pessoa mal resolvida, ela desanda todo o ambiente o qual ela está. E o pior, ainda acha que a culpa é dos outros. Então eu estou aqui nessa manhã para te dizer, faça uma varredura na sua vida. Descubra o que é que está te impedindo de avançar, de romper, de ser uma nova criatura. Porque o dia que eu descobri, eu falei, Senhor, eu tenho duas opções para o Senhor. Ou o Senhor muda minha mente, ou faz um milagre na minha vida. Ou muda minha mente, ou faz um milagre na minha vida. E eu comecei a trabalhar em cima daquilo ali. Eu adoraria dizer para vocês assim, olha, eu fiz uma dieta fantástica, até mesmo porque dietas eu sei te falar de cós salteado, fórmulas eu sei te falar de cós salteado. Eu adoraria falar para você que eu fiz isso, que eu corri na beira da praia, se bem que lá em Xerém não tem praia, tem beira de rio. Podia falar para você, eu corri muito na beira do rio, mas não foi. Eu fiz uma bariátrica. Só que olha o que Deus faz na vida da gente. Eu cheguei ali, fui fazer aquela bariátrica. O Cláudio foi totalmente contra. Ele falou, minha filha, não faz, porque eu te amo. Eu não quero te perder. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai em especialista, vamos fazer dieta, vamos fazer de tudo. Eu te dou dinheiro, troco seu carro, eu faço qualquer negócio, porque eu não quero te perder. Você é linda, eu te amo do jeito que você é. E eu falei para ele, eu falei, não, eu vou te dar uma ideia. Você estende a tua mão para mim e me abençoa, porque eu vou, você permitindo ou não. E se eu morrer, a culpa é sua. Porque eu sabia o que aquilo me custava. E fui. A cirurgia foi um sucesso. Olha, com 1 mês quase de cirurgia, chuta quanto eu emagreci. 2,5 quilos. Foi um sucesso. E eu olhei e falei, Deus, como é que eu vou explicar isso para o Cláudio? Como é que eu vou explicar isso para todo mundo que sabe? Chorei, orei. Aí passou mais uma semana, com aquela oração poderosa. Subi na balança. Quanto que eu tinha emagrecido? 700 gramas. Aí a minha ficha caiu. Eu me prostrei verdadeiramente diante do Senhor, como eu nunca havia me prostrado na minha vida. E eu falei, me perdoa. Eu pequei. Eu errei. Eu deixei meu altar se quebrar. Eu deixei coisas falarem mais alto, mas eu digo para você hoje, Tu és Deus da minha vida, eu sendo gorda, eu sendo magro. Eu estou aqui rendida a Teus pés. E sabe o que eu tinha feito? Eu tinha montado um ministério de mulheres. E devido a essa confusão na minha mente, eu deixei tudo para lá. E as mulheres falavam, pastor, cadê a Mary? A Mary está resolvendo um problema. Uma hora a Mary aparece aí. Mas naquele dia que a verdade me confrontou e que eu vi que Deus era Deus acima de eu estar magra, de eu estar gorda. Deus era Deus. Eu não podia colocar Deus contra a parede, porque ninguém pode fazer isso. Ninguém pode pressionar Deus. Eu coloquei a minha roupa e eu falei, fui devagarzinho, que eu ainda estava com ponto.
Falei, olha, no final do culto eu quero falar com todas as mulheres. E ali eu expliquei toda a minha situação para elas. E eu falei, se vocês me perdoarem, eu quero dizer uma coisa para vocês. A partir de hoje, vocês vão ter uma líder como vocês nunca sonharam. Eu vou ser uma mulher incrível. Uma mulher que vai colocar o reino acima de todas as coisas. Eu só preciso de perdão nessa noite. E elas me perdoaram. E hoje, eu faço parte daquele ministério. Estou ali pastoreando aquelas mulheres. E tenho falado um pouquinho do que Deus tem feito na minha vida. E vou te dizer uma coisa para você, não foi fácil não, sabe por quê? Porque aquilo que você planta, você colhe. Não chegue hoje pensando assim, nossa, eu ouvi aquela palavra daquela mulher, se ela conseguiu, eu também consigo. Você vai conseguir, só que entenda uma coisa, tudo aquilo que você plantou, você vai ter que colher. Eu plantei tanto grito, eu plantei tanta falta de educação, eu plantei tanta amargura, que eu não podia simplesmente chegar para a família, oi família, eu vou apresentar para vocês uma nova Mary, olha, eu estou renovada, eu estou modificada, em nome de Jesus, todos me perdoem. Não, eu pedi perdão, mas eu tive que mostrar com gestos e atitudes. E hoje, eu conquistei minha família novamente. E hoje nós estamos vivendo coisas que nós nunca vivemos. Nunca vivemos. Eu era uma mulher abençoada. Eu tenho tudo. Gente, eu tenho tudo que uma mulher pode ter, querer. Mas hoje eu vivo coisas muito além. E eu vou parar por aqui por causa do tempo, porque eu ainda quero passar um videozinho para você. Numa próxima oportunidade a gente fala mais, porque é muita coisa que eu tenho para falar. Mas eu não posso deixar de passar para você esse vídeo. Tem como passar aí agora? Senão vai estourar o tempo. Ah, essa era eu. Ó. Essa é eu tentando só colocar o exterior. Trabalhar o exterior. Essa aí foi a primeira festa que eu fiz depois de ter ido ao congresso. Olha eu nessa festa. Depois veio meu primeiro congresso. E esses são temas de culto de mulheres que eu fazia cada mês. Olha como é que Deus vai transformando. Cada mês Deus ministrava algo no meu coração para passar para aquelas mulheres. Esse aí é uma fase que eu passei, que o meu ateliê já estava todo montado, tudo preparado. E nesse dia, dia 1º de abril, eu decidi que eu não ia mais trabalhar para os homens, eu ia trabalhar para Deus. O nome do meu culto lá é TPM, Terça para Mulheres. Depois agora eu assumi também a juventude. Estou com as mulheres e com a juventude. Dá um pause nisso aí se for possível. Viram a mulher anterior? Olha a mulher frutífera que produz. Olha o olhar dessa mulher. Até cabelo na cabeça do marido ela fez crescer. Gente, gente, é isso que Deus tem para você. Deus tem o melhor para a sua vida. Então larga essa vida que você está vivendo e venha para o melhor de Deus. Pastora, meu tempo está esgotadíssimo aqui, mas você permite que eu ore por elas ainda? Querida, eu não vou pedir para você vir aqui à frente. Eu sempre gosto de pedir para vir aqui à frente, mas eu não vou fazer isso.
Sabe por quê? Porque aquele que confessa alcança misericórdia. Pode? A pastora está autorizando aqui. Olha, uma das maiores curas que começou a acontecer na minha vida foi quando eu comecei a confessar. Quando eu comecei a falar. Porque quem confessa alcança misericórdia. Não se preocupe com a irmã que está do teu lado, o que ela vai pensar, o que ela vai dizer. Não se preocupe em sentir vergonha de vir aqui à frente. Mas você que foi tocado por essa palavra, você que quer um novo de Deus na sua vida, não volte para casa da mesma maneira que você veio. Vem aqui à frente, que eu quero orar por você. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que o novo de Deus vai vir sobre você, assim como veio sobre a minha vida, assim como eu sou uma mulher renovada, uma mulher transformada, uma mulher que decidiu assumir, largar a cabeça do João para assumir metade do reino. Eu escolhi ficar com a metade do reino e estou ali com aquele homem orando, trabalhando e fazendo grandes coisas ali em Xerém. E para quem não sabe, todos esses trabalhos que está aí não é nem quase a metade do que eu tenho feito lá na igreja. Não é nem quase a metade. Isso aí meu filho fez correndo ali para mim. Tem muito mais coisa, é porque o tempo é curto. E isso aí, gente, não tem nem 2 anos. Vai fazer 2 anos, agora dia 18 de outubro. Faz 2 anos que essa mulher renasceu. Se em 2 anos, menos de 2 anos, eu já fiz tudo isso, tu imagina o que eu vou fazer daqui para frente. Imagina. E você que está aprisionado, eu não sei qual é a sua prisão, eu não sei se você está compulsiva por comida, eu não sei se você está com seus nervos à flor da pele, eu não sei que tipo de compulsão, eu não sei qual é a tua prisão, eu só sei de uma coisa: hoje Deus quer te libertar. Do jeito que Ele fez comigo, Ele quer fazer na sua vida, e só depende de você, está nas tuas mãos. Ouvir essa palavra e mudar de vida, como eu mudei, porque eu não estou com meu nome ali na Bíblia não, mas eu estou escrevendo histórias atuais, e você também é minha convidada. Levante sua mão para o alto, vamos orar. Pai, eis aí essas mulheres fantásticas, mulheres que vão impactar esse Brasil, mulheres que vão impactar o seu lar. Pai, eu não sei qual é a prisão delas. Eu sei de uma coisa: por muito tempo eu vivi aprisionada, e o Senhor fez um grande mover na minha vida. E hoje não é diferente na vida delas. Elas, sobre uma palavra, elas estão aqui à frente, acreditando no sobrenatural de Deus. E eu quero agora, com a autoridade do teu Espírito, profetizar cura, profetizar chave sobre a prisão dessas mulheres. Pai, como um dia tu mudou a minha vida, muda a história dessas mulheres. E eu profetizo, na autoridade do Espírito Santo de Deus, de uma pessoa que passou por essas dores, viveu, venceu e está aqui para contar, para testemunhar que tu é o mesmo de ontem, hoje e será sempre eternamente. Pai, a tua palavra diz que os teus ouvidos não estão agravados, nem que as tuas mãos não estão encolhidas, nem os teus ouvidos agravados para não poder ouvir. Nós é que fazemos separação. Então, em nome de Jesus, aquilo que é ligado na terra será ligado no céu. E eu quero ligar agora a minha fé com a delas, profetizando cura interior, cura de dentro para fora, como um dia tu me curou. Eu estou profetizando libertação dessas prisões, em nome de Jesus, com a mesma cura que tu me curaste, com a mesma libertação que tu me libertaste, eu profetizo sobre a vida dessas mulheres, em nome de Jesus. Creia, querida, creia nesse ato de fé. Volte para o seu lugar, crendo
que o melhor Deus já fez pela sua vida. E lembre-se que é necessário mudança, é necessário você se posicionar, porque uma mulher que se posiciona, que se levanta, ela conquista coisas que ela jamais sonhou. Amém, pastora.